Marcos capítulo 14. Nós vamos ler um pouquinho a mais aqui hoje, porque em tudo que nós vamos ler aqui, nós vamos extrair aquilo que nós precisamos para sermos verdadeiramente esses filhos abençoados de Deus, que Ele espera de nós. Amém, Jesus? Vamos começar aqui pelo versículo 43, onde Jesus é preso. Falar da prisão de Jesus de início. O que nós vamos olhar aqui, vamos atentar, e eu quero que você atente, é o comportamento das pessoas aqui citadas. A primeira delas é Jesus, diante de situações. Capítulo 14, Marcos, versículo 43 em diante, diz assim: e logo falando ele, Jesus, ainda veio Judas, que era ainda veio Judas, que era um dos 12, de parte dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Lembrando que Judas andou com Jesus como discípulo de Jesus, mas aqui agora ele estava de outra parte, Estava da parte daqueles que queriam o mal de Jesus. Ele estava até liderando aqui a turma que estava com ele, Era aquele que estava à frente, se não liderando, estava guiando. Era ele que ia levar eles até Jesus. Levar ele até Jesus não para adorar Jesus, mas sim para o prender. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Então nós vemos aqui que os soldados ali, o povo foram prender Jesus, não conhecia Jesus, não sabia, só Judas tinha verdadeiramente a compreensão. Ele disse: olha, aquele que eu me aproximar dele e beijar, esse é Jesus, pode prendê-lo. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse-lhe: Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Aqui Marcos ele é mais resumido, Tem um dos evangelistas que fala ali que Jesus repreendeu esse discípulo, foi um dos discípulos que fez isso. João até fala que é um discípulo, foi Pedro, e Jesus cura, coloca a orelha do camarada no lugar. Marcos já não fala nada disso, ele já vai para o que Jesus fala para aquela turma. E respondendo Jesus disse-lhes: saíste com espadas e porretes a prender, como a um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. E então, deixando, todos fugiram. Bom, para aqui, essa primeira parte, nós vemos a prisão de Jesus. O que Jesus fala para aqueles homens, assim, tive todos os dias falando com vocês, conversando no templo, vocês nunca me prenderam. Era uma boa oportunidade, E agora vocês veem com essa multidão, tudo armado, como se fosse prender uma pessoa violenta,
que estava tudo ali de espada, tudo de porretes, que não precisava nada daquilo, já que ele não oferecia nenhuma resistência. Mas aí Jesus diz, mas isso foi escrito, mas isso aconteceu assim. Nós temos que tudo que aconteceu com Jesus não aconteceu por acaso. Aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito sobre ele. É por isso que Jesus, em outra parte, ele diz assim, eu vim para cumprir as Escrituras, porque tudo se cumpre nele, tudo que está escrito sobre ele vai se cumprindo nele. Então, tudo que vai se cumprir na vida da igreja também vai se cumprir segundo o que já está escrito. Não vai sair nada fora. O que sair fora não vem de Deus, é coisa de homem. E no 50 aqui diz que todos deixaram Jesus, todos fugiram. Mas nem todos, né? Nem todos. Teve um que não quis fugir, mas fez pior do que fugir. Diz assim, e levaram Jesus, agora já Jesus perante o Sinédrio, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. Então aqui juntou todos aqueles homens que era a cabeça do povo, as autoridades. Os anciões eram os cabeças do povo, tinham controle sobre aquela população. E Pedro os seguiu de longe. Lembra que eu falei que nem todos fugiram? Tinha Pedro. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores e aquietando-se ao lume. Então, nós vemos aqui um dos discípulos que com os demais não fugiu, mas que quis seguir Jesus, não quis abandonar completamente. Jesus tinha falado que ele seria preso e que todos iam embora, ele ficava sozinho, mas o Pedro não quis fugir, ele quis continuar seguindo, só que seguindo ao longe, por medo de represália, por medo de ser descoberto pelas pessoas. Então a palavra diz que ele seguiu à distância. Aqui tem uma lição para nós, né? Lógico, colocando agora no modo figurado. Nós temos que ver como nós estamos seguindo Jesus. Tem pessoas que estão seguindo Jesus de longe. No caso aqui, já fisicamente falando. Nós estamos falando seguindo de longe, a pessoa não quer ser identificado como cristão. Mas, no entanto, ela quer seguir Jesus. Ela quer Jesus. Mas ela não quer transparecer para as pessoas o quanto ela é de Jesus. Então ela segue à distância, que as pessoas não percebam que ela pertence a Jesus, que as pessoas vejam ela como uma pessoa qualquer. E nós temos que entender uma coisa, que o nosso chamado para servir a Deus, eu até estava pensando nisso hoje, em casa, antes de vir para cá, porque hoje nós vivemos num mundo que fala muito de inclusão, e às vezes até eu vejo as pessoas brigando, que a igreja tem que ser inclusiva. Mas o que é inclusão? Qual é a inclusão que as pessoas pedem? Que aceite tudo que é errado, que apoie as pessoas em todos os seus erros, na sua maneira errada de viver. A igreja é um lugar para a gente viver com Jesus, da gente receber as pessoas como elas vêm, mas não para continuar como estão. Porque o chamado é para que haja mudança. A palavra de Deus deixa bem claro, Deus disse assim: sai do meio deles, e eu vos receberei, e serei o vosso Deus, e vocês serão meus filhos e filhas. Mas se sair do meio,
se sair dos conceitos do mundo. Então, não tem como pensar nessa inclusão que as pessoas querem dentro da igreja. A igreja é para receber, sim, todas as pessoas, mas recebendo com uma cabeça. Eu vim porque eu quero mudar a minha maneira de ser, meu jeito de ser. Porque nós mesmos que já estamos aqui, que chegamos até aqui, nós precisamos todos de estar abertos para a mudança, para nos aproximarmos de Jesus, para nos identificarmos com Jesus, não com aquilo que nós éramos, ou com a nossa sociedade que defende tantas coisas erradas perante a palavra de Deus. Então nós precisamos realmente estar aberto a ser transformado por Deus. Senão nós vamos querer, não, eu quero Jesus, mas vamos seguir de longe, para que as pessoas não vejam os nossos posicionamentos. Você sabe que o posicionamento do cristão, ele vai contrário ao posicionamento do mundo. As pessoas vivendo o mundanismo, a sua maneira, elas têm um jeito de viver, um jeito de pensar, que não é o que encontramos na Bíblia. E o verdadeiro cristão, ele tem que se converter ao que está na Bíblia Sagrada, ao que Jesus trouxe de ensinamento. Só que, às vezes, queremos Jesus, queremos pertencer a Ele, mas não queremos que o mundo nos identifique que nós somos o que Ele quer que nós somos. Aí, façamos como Pedro, vamos seguir Ele de longe, longe da sua doutrina. É o que nós vemos muito hoje. Pessoas até querendo viver um cristianismo independente, que é para viver nos conceitos do mundo, mas dizer, não, mas eu sou de Deus, eu tenho Deus, eu oro, eu faço isso na minha casa, eu faço aquilo, mas eu convivo com o mundo muito bem, obrigado, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, não contrario em nada. E na verdade, viver o Evangelho é contrariar o mundo. A própria Bíblia Sagrada fala que aquele que se torna amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo quer dizer as pessoas sem a palavra de Deus, todas as suas aprovações são contrárias à palavra de Deus. Porque isso está no natural nosso, como seres humanos, por causa da queda de Adão. A rebeldia está em nós, contra a palavra. E a única forma de contrariarmos isso, é a gente nos aproximar de Jesus, não estar distante dele, não querer segui-lo ao longe. Nós precisamos seguir ele de perto. E seguir Jesus de perto hoje, é você seguir ele no seu ensinamento, na sua palavra. Ao longe é pertencer a um grupo religioso, ter uma confissão religiosa. Uma confissão, sou de Jesus, eu tenho Jesus, mas no entanto, se identificando mais com o mundo, ou se aproximando mais do mundo, do que daquilo que a palavra diz. A palavra fala de separação, separai-vos. O mundo fala de quê? De inclusão. De inclusão. Então nós temos que ver. O diabo, ele cria suas coisas que parecem bonito, ou até bonito mesmo. É uma artimanha dele, para ele mostrar que a maneira dele é melhor que a de Deus. E distanciar. Quando o diabo foi tentar a mulher lá no jardim do Éden, ele mostrou algo agradável para ela. Ele mostrou que a ideia de Deus era errada. Não, ele não quer que vocês comam daquele fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e disse, criamos o homem, imagem e semelhança nossa, macho e fêmea. O diabo está dizendo, ele não quer que vocês sejam igual a ele. O diabo sempre vai dizer isso. E quando nós vemos algumas coisas
que são defendidas na sociedade. Nós vemos umas coisas feitas de uma coisa bonita, agradável de ouvir, que convence a muitos, mas aí nós vemos a sutileza de Satanás, a mesma que ele usou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, que é sempre colocando Deus abaixo e o ser humano acima. E nunca vai ser, irmãos, porque Deus é o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. E o ser humano foi criado para estar submisso a Ele. Mas o mundo criou. O mundo criou algo, o diabo criou e colocou na humanidade humanismo, que parece muito bonito, mas que dá um valor acima para o homem, acima de Deus. Aí vem cruzando, vem um bocado de coisa que eles criam e que diz, não, isso é amor, isso é aquilo. Só que levando as pessoas à perdição e à destruição eterna. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos. E se a gente não tomar cuidado para sermos bem aceitos pela humanidade, para sermos bem aceitos pelos defensores de determinadas coisas, aí nós vamos seguir Jesus de longe, para não sermos taxados de radicais ou de qualquer coisa, que eles vão sempre, que contraria eles sempre vão criar uma palavra, alguma coisa para discriminar aquela pessoa como a pior pessoa do mundo, porque sempre é o que o diabo faz. Porque quem não está com Deus está sendo guiado pelo diabo. Isso aqui é bíblico. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que estão sendo guiados por Deus estão guiados pelo príncipe desse mundo, estão enganados pelo príncipe do engano. E ele sabe enganar, porque ele sabe maquiar as coisas. A própria palavra de Deus diz que Satanás se reveste como um anjo de luz, e os seus ministros também fazem isso, para se passar que ele é de luz, quando ele é dessas trevas, e quem está com ele é a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado e sermos seguidores de Jesus de perto. Se a gente for seguir de longe, aí a gente vamos nos aproximar dos que são contrários a Jesus. E vai chegar uma hora que eles vão descobrir que existe algo seu de Jesus, e eles vão te questionar. E você, para não ser descoberto, o que é que você vai fazer? O que Pedro fez. O que Pedro fez. Aí você vai ter que enganar, mentir e até praguejar, se for possível. O Pedro fez tudo isso. Diz assim: e vendo Pedro que estava se aquietando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Então Pedro foi lá, ficou lá junto com aquela turma, se aquietando no fogo deles. Isso podemos levar de uma forma hoje simbólica. A pessoa está se aquietando no fogo dos pecadores, dos conceitos do mundo, está se aquecendo, buscando. Ali era uma fogueira, estava se aquietando porque estava frio. Então era um lugar, naquele lugar que tinha aquele fogo, era um lugar que dava um certo conforto. O mundo cria os seus confortos, o mundo cria suas fogueirinhas para aquecer-se. E quem está longe de Jesus vai procurar esses lugares para se aquecer. E hoje é muito comum ver o crente: não, sou crente, mas eu sou para frente, eu não sou quadradão, quer se mostrar para o mundo. Não, olha, eu vivo a vida, aí vivendo o que o mundo vive, porque o mundo tem uma maneira de compreender o que é viver a vida. Quem é de Deus tem que ter a maneira de entender que a vida é Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a própria vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é a vida. A vida do cristão é Cristo, é sua palavra, é seus ensinamentos, é o prazer de se aproximar de Deus. Como diz o salmista no Salmo 73, para mim bom é aproximar-me de Deus. O mundo vai mostrar coisas que diz que é bom,
Mas para quem verdadeiramente é de Deus, o bom é se aproximar cada dia mais de Deus, o bom é cada dia se parecer mais com Deus, o bom é cada dia estar mais perto de Deus, porque foi isso que Jesus nos ensinou. A vida de Jesus, você não encontra outra coisa a não ser Ele cada dia buscando mais o Pai. Tanto quanto estava com a multidão pregando o Evangelho, como quando Ele estava sozinho, noites inteiras em oração, na presença do Pai. Você vê Jesus despedindo a multidão, subindo um monte, se separando, passando a noite inteira orando, buscando. Então, estava com Jesus o Nazareno. Tu também estavas com Jesus Nazareno? Pergunta que fizeram para Pedro. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Isso aqui é o que o cristão que anda longe de Jesus, que quer segui-lo de longe, faz. Ah, você é crente? Não, eu vou na igreja. Ah, você também pertence a Deus? Não, eu creio em Deus, eu tenho minha fé em Deus, mas você também defende isso. Aí quando eles vêm com aquelas defesas, e eles vêm colocando que você viveu o Evangelho e não está de acordo com aquilo que eles defendem como certo, e você sabe que é pecado. Ah, você também defende isso, você também pensa assim. Não, eu penso diferente, sabe como que é? Eu sou de Deus, mas não é por aí. A pessoa começa a negar, que ela não vai dizer a firmeza dela, porque ela está seguindo de longe. Ela está com medo de ser descoberta, de ser identificada como de Jesus. Era o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava com medo de ser identificado como um seguidor de Jesus. No caso de Pedro, até nós entendemos porque ele estava com medo, que ele estava vendo Jesus ali preso, e ele disse: eu vou passar pelo que ele está passando. Mas muitas vezes o cristão, ele nega a fé, ele nega a palavra de Deus. Quando eu digo negar a fé, não é dizer completamente, mas ele começa a negar princípios, porque, entenda bem, nossa caminhada cristã tem princípios, e os princípios estão na palavra, estão em Deus, e esses princípios ferem os princípios do mundo. O mundo tem os seus princípios também, ferem. E às vezes, hoje, o mundo, hoje com esse negócio, eu vou usar muito esse negócio de inclusão, que defende de unhas e dentes, ele quer que você defenda isso também. Lógico, tem coisas ali, certo, mas pegar a inclusão da igreja, aceitar o pecado, a pessoa viver o pecado e viver normalmente, não vamos. A igreja é lugar de mudança, é lugar de transformação. A igreja é lugar onde eu chego para abandonar minha velha vida, minha velha natureza, e receber uma natureza nova, divina de Deus, e andar com Deus, agradando a Deus, não a mim e não às demais pessoas que estão fora de Deus. Então, continuando, mas ele negou-se a si mesmo: não conheço, nem sei o que disse, e saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Agora veio outra, está ruim para o Pedro, já saiu ali um pouquinho. Aí outra chega: isso aqui é um dos tais, é dos seguidores dele. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. És também um seguidor desse Jesus que nós aprendemos. Tu é galileu? E ele começou a empregar e a jurar: não conheço esse homem de quem falares, negando completamente. É a mesma coisa do cristão que anda seguindo Jesus de longe. Falta dizer, ele não quer largar Jesus, mas ele também não quer se envolver completamente, não quer assumir perante a sociedade por medo.
medo de ser taxado do que a sociedade vai taxar. De, sei lá, um louco, ou um fanático religioso, ou outras coisas que eles usam, né? Que eles usam. A gente tem tudo para a pessoa não quer. Não, eu sou crente, mas eu sou moderno. Eu sou crente, mas eu sou aberto. Aberto para quê? Para o pecado, aberto para o mundo, aberto para os conceitos do mundo. Eu tenho que estar fechado com Deus, eu tenho que estar fechado na palavra dele. Não importa o que o mundo acha. Se o mundo acha que é evolução, cada dia se entregar mais ao pecado, que se entregue. Eu tenho que ser diferente. Porque a própria palavra, o próprio Jesus disse que o caminho, ele é estreito. Nele não dá para passar com a bagagem do pecado. Ou nós passamos verdadeiramente limpos, santificados pela palavra, ou não vamos entrar nele. E esse é o único caminho que leva à salvação. O largo, que você pode andar carregado de coisas, de tudo que o mundo aprova, é a estrada da perdição. E essa tem muito, a multidão que segue. Jesus, ele não veio preocupado com a multidão. Ele veio chamar pessoas. E mesmo assim ele diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Vai haver uma escolha nos que são chamados. Não é porque nós atendemos o chamado que estamos escolhidos. Vai haver a escolha. E a escolha vai ser o quanto nós nos entregamos à palavra dele. Porque a palavra dele é a que salva. Pedro diz: para onde iremos nós, que só tu tens as palavras de salvação? O mundo está cheio de palavras. O mundo está cheio de ensinamentos. Está cheio de religiões. Está cheio de conceitos. Mas só existe uma palavra que pode nos salvar. Aquilo que Jesus nos trouxe. Se nós nos submetermos para ela. Se nós não queremos seguir de longe. Então Pedro, nesse momento, né, depois nós sabemos que Pedro se tornou um grande apóstolo e um grande homem de Deus. Mas nesse momento aqui, esse momento, Pedro é o exemplo que não devemos seguir. É o exemplo de seguidor de Jesus que nós não devemos seguir. Eu não estou falando Pedro no total da vida dele, não. Que a vida dele não acabou aqui. Estou dizendo, nesse momento, todos fugiram. Ele quis seguir, mas quis seguir de longe. Não adianta, irmãos. Não há diferença entre quem está distante, quem está lá fora, e aquele que está querendo seguir de longe. Não há diferença, não. Porque primeiro, quem está seguindo de longe não quer ser identificado. E se não quer ser identificado, vai ter uma hora que o diabo vai usar o mundo e vai pôr a pessoa à prova. E a pessoa vai fazer aquilo que não deve: negar Jesus. Negar Jesus. Negar a palavra dele. Negar os princípios bíblicos. Que o mundo vai chegar: mas vocês pensam assim, vocês são assim. Aí a pessoa: se eu falar desse jeito que realmente é, a pessoa não vai gostar. Então já sei, eu vou dar um jeitinho, dar uma desculpa, eu vou dar meu jeito aqui. Aí acaba negando. Porque qual que é o que foi que Jesus ensinou? Que nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que ele quis dizer com isso? Que a gente, tudo que a gente falar, a gente esteja convicto em Deus, de não ter que voltar atrás. Não, é só assim, é isso mesmo. É dessa maneira, é dessa forma, eu penso assim, penso desse jeito. Continuando aqui. Então ele negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a empregar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais.
E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Isso aqui é o resultado final. O resultado final é o choro. Agora entenda bem, para Pedro tinha solução. Jesus voltou para restaurá-lo. Mas se a gente não se comprometer com Jesus hoje e viver uma vida negando Ele, o choro pode ser muito tarde. Pode ser no dia que não tenha mais jeito. Mas eu deixei de lado aqui Jesus perante o Sinédrio. Eu peguei aqui a prisão, né? E pulei aqui Jesus perante o Sinédrio. Vamos voltar atrás agora, que eu fui direto para Pedro. Porque aqui eu quero mostrar uma coisa. O tipo de cristão que nós não devemos ser, que é o que Pedro foi aqui, seguindo de longe. E qual o tipo de cristão que nós devemos ser? Vamos, Jesus perante o Sinédrio, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro seguia de longe, até dentro do pátio, e o sumo sacerdote estava sentado com os servidores, aquietando-se no luto. E os principais dos sacerdotes, 55, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas as testemunhas não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Então, levantaram falsas testemunhas, fizeram de tudo para condenar Jesus. Mas não tinha como, porque o testemunho deles não batia. E levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho de Deus, o bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse-lhe: para que necessitamos mais de testemunhas? Vós ouviste as blasfêmias que vos parece. Todos consideram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e a dizer: profetiza, e os servidores davam-lhes bofetada. Bom, é esse ponto que eu quero. Esse é o cristão que nós devemos ser. Cristão que se identifica com Jesus. Trouxeram testemunhas falsas. As testemunhas tentaram de tudo. Um dizia uma coisa, dizia outra. Mas o testemunho delas não dava base para prender Jesus. Mas aí o sacerdote veio e faz uma pergunta a Jesus, que era uma pergunta: se Jesus respondesse, ali sim eles encontraram a base para condená-lo. Porque ninguém poderia se fazer filho de Deus que estava fazendo semelhante a Deus. E aí ele pergunta se Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo, filho de Deus bendito? E aí Jesus responde claramente: eu sou. Eu sou. Jesus sabia que com aquela resposta era o que eles precisavam para ele ser condenado. Mas ele não negou. Ele falou. Ele sabia o que estava por vir contra ele. Mas ele continuou. A verdade era que ele era o Cristo, e ele continuou firme na sua verdade.
aqui Jesus mostra que tipo de crente nós somos. Independente de quem está nos perguntando, nos questionando em relação à nossa fé. Se nós verdadeiramente seguimos Jesus de perto, nós seguimos Ele nos seus ensinamentos. E nós vamos confessá-lo, mesmo que desagrade, e mesmo que com isso vamos perder a amizade, ou vamos ser mal vistos, ou vamos ser realmente rechaçados pela sociedade. Mas se nós vamos seguir Ele de perto, nós temos que ser como Ele. Não negar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque muitos, por medo de ser mal visto perante a sociedade, têm negado Jesus diariamente. Quando são questionados acerca do que pensam, do que acham, em relação a coisas que Deus condena. Não, se eu falar que eu condeno também, se eu falar que eu não sou a favor, aí não vou ser bem aceito onde eu estou, não vou ser bem aceito pelas pessoas, então é melhor não é bem assim não, eu sirvo Jesus, eu vou à igreja, mas sabe, né, eu creio muito em Deus, e faz uma desculpa e acaba negando a lei. Jesus não, Jesus chegou e falou direto, essa palavra eu sei que vai me condenar, mas eu sou Cristo, porque para isso eu vim. E se a gente somos de Deus, nós temos que confessar em todo o tempo a palavra de Deus, independente de quem vai nos aceitar ou não, do que aquilo vai causar. Ou nós seremos aqueles que seguem de longe, igual Pedro. E quem segue de longe sempre vai negar Jesus. Ou a gente estamos completamente envolvidos com o Evangelho, imergidos nele, ou nós vamos estar de longe, gostando dele, querendo ele, mas querendo estar de bem com o mundo. Querendo estar de bem com o mundo. E aí vai ser complicado, porque no final o choro virá. Mas se a gente continuarmos andando com Jesus, nós podemos ter certeza que vamos viver aquilo que a palavra dele diz, que as aflições desse mundo que passarmos por ele, ela não se compara à glória que há de se manifestar naquele dia. Amém, Jesus? Essa era a palavra que eu tinha para esse dia.